Olá, que bom ter a audiência do Júris 360 Lab aqui com a gente para mais essa análise. Hoje o foco é direito processual civil, olhando algumas teses importantes do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Exatamente. E olha, só para contextualizar, a gente fez um corte bem específico, né? Pegamos temas de recurso representativo de controvérsia, os RRCs, que já tinham transitado em julgado até 19 de março de 2025. Isso, e os dados foram checados agora, em 30 de junho de 2025. Então é para ter uma segurança maior no que a gente vai discutir, né? São entendimentos já consolidados mesmo. Perfeito. A ideia é essa, trazer algo mais seguro. E neste primeiro bloco a gente vai passar por 5 teses. São as de número 235, 231, 230, 222 e a 220. Vamos começar então. Tema 235. Vamos lá. A questão era, dá para incluir expurgos inflacionários na correção monetária mesmo se a parte não pediu isso lá no comecinho do processo? O que o STJ disse? Então, o STJ bateu o martelo. Correção monetária é matéria de ordem pública. Ou seja, ela meio que está incluída no pedido principal de forma implícita, sabe? Ah, entendi. Por isso, o juiz ou o tribunal, pode sim determinar a inclusão desses expurgos de ofício. Não é julgamento fora do pedido, o tal do extra petita, nem além, o ultra petita. Certo. Não precisa ter aquela correspondência exatinha entre o que foi pedido e o que foi decidido nesse ponto específico da correção. A ideia é garantir o valor real da moeda. Faz sentido, né? A natureza da correção justifica isso. Bom, e o tema 231? Ele trata da intimação pessoal dos procuradores federais, Lei 10.910 de 2004. Isso continua valendo? Continua assim. A tese confirmou essa prerrogativa. Tanto os procuradores federais quanto do Banco Central, eles têm direito à intimação pessoal. Mesmo com processo eletrônico e tudo mais? Sim, a lei ainda exige essa formalidade. É uma garantia para assegurar que o representante da União ou do Bacen tenha ciência direta dos atos, né? Fortalece a defesa do interesse público ali no processo. Tá claro. Agora, o tema 230. Esse achei curioso. O processo começou pedindo a inconstitucionalidade de uns decretos sobre o PIS. Mas aí, na apelação, o tribunal foi lá e analisou outras coisas. Base de cálculo, semestralidade. Isso não seria julgar fora do pedido original? Fica bem interessante aqui. É, parece, né? Mas aí entra o tal do efeito devolutivo amplo da apelação. Lembra? Aquilo que está lá no artigo 515 do CPC de 73 e vale a lógica para o atual também. Uhum. E também o princípio iura novit curia, que diz que o juiz conhece o direito. O STJ entendeu que, uma vez que se questionou a validade da cobrança do PIS com base naqueles decretos, bom, analisar a base de cálculo e a semestralidade era quase uma consequência lógica, Ah, tá. especialmente depois de declarar os decretos inconstitucionais. O tribunal podia e devia examinar essas questões conexas para resolver a lide por completo, mesmo que não estivessem detalhadas no pedido inicial focado só nos decretos. Isso levanta uma questão importante sobre a profundidade desse efeito devolutivo, né? Com certeza. Amplia bem o poder do tribunal na apelação. Mudando de assunto agora, tema 222. Esse dói no bolso do advogado. Honorários de sucumbência. E se a decisão final, aquela que transitou em julgado, ficou quieta sobre eles? O advogado pode cobrar depois? Então, a resposta do STJ foi um não. Se a decisão transitada em julgado foi omissa quanto aos honorários de sucumbência, já era. Nossa. Não dá para cobrar depois, nem na fase de execução da sentença, nem entrando com uma ação separada só para isso. A omissão ali, com o trânsito em julgado, vira definitiva. Coisa julgada. Que perigo, hein? Exato. Mostra como é crucial que a sentença seja completa. Aborde todos os pontos, inclusive a sucumbência. Se conectarmos isso ao quadro geral, percebe-se a relevância, né? Total. Fica o alerta. E para a gente fechar este bloco, tema 220. A famosa e controversa prisão civil do depositário infiel. Como ficou isso no STJ? Olha, aqui o STJ consolidou o entendimento que já vinha se formando, inclusive alinhado ao STF. A tese é clara, é incabível a prisão civil do depositário judicial infiel. Ah, então não pode mesmo. Não pode.
Isso reflete toda uma evolução na interpretação da Constituição e dos tratados de direitos humanos, como o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil assinou. A regra geral é não prender por dívida, salvo pensão alimentícia. Entendido. Bom, fechamos então a análise dessas 5 primeiras teses. São pontos que, nossa, mexem muito com o dia a dia de quem trabalha com o processo civil. Sem dúvida alguma. E acompanhar essa jurisprudência consolidada do STJ, principalmente nesses temas de recurso repetitivo, é fundamental, né? Traz mais previsibilidade, mais segurança jurídica para todo mundo. Com certeza. Então a gente se vê no próximo bloco para continuar essa análise. Olá! Bem-vindos de volta. Estamos aqui para mais um bloco, né? Dando sequência à nossa análise das teses de processo civil do STJ. Isso aí, seguindo a nossa conversa anterior. Exato. Hoje separamos mais 5 teses, bem relevantes para a prática. As de número 219, 218, 212, 206 e 205. Vamos direto a elas? Vamos lá. Começando pela tese 219. A discussão aqui era sobre a penhora online, pelo antigo Bacenjude, hoje Cisbajude. Depois da Lei 11.382 de 2006, ficou aquela dúvida. O credor precisa ainda provar que tentou de tudo para achar bens do devedor antes de pedir o bloqueio online. Essa era a grande questão. E o STJ foi bem claro na tese 219. Depois dessa lei, não precisa mais. O juiz não pode exigir que o credor comprove o esgotamento de outras diligências, sabe? A penhora online virou, assim, uma ferramenta mais direta. Então facilitou bastante para o credor, né? Muito. Agilizou o processo de execução, com certeza. A ideia foi dar mais efetividade mesmo. Interessante. E olha que curioso, logo na sequência, a tese 218, ela trata justamente do cenário antes dessa lei. Como era então? Pois é, faz todo sentido analisar as duas juntas. A tese 218 confirma. Antes da Lei 11.382, a penhora online era vista como algo, digamos, excepcional. Era a última opção, quase isso. Exatamente. O credor tinha que demonstrar, tinha que comprovar que, olha, eu fiz tudo que podia para achar outros bens livres do devedor, e não encontrei. Só aí é que se cogitava a penhora online. Nossa, uma mudança de paradigma bem grande com a lei de 2006, então? Totalmente. Mostra bem a evolução, né? Buscando mais eficiência na execução. Tese 212. Aqui a gente entra na execução fiscal, especificamente aquelas de valor baixo. O ponto era, o juiz pode simplesmente extinguir o processo de ofício por falta de interesse de agir quando o valor é baixo? Tipo, abaixo do limite que a própria fazenda usa para arquivar administrativamente? Essa tese é delicada. Envolve aquela discussão sobre o custo da máquina judiciária versus o crédito público. O STJ definiu, na tese 212, que essa decisão de dispensar a cobrança ou arquivar por baixo valor, isso é uma faculdade da administração. Então é o fisco que decide, não o judiciário. Isso. O juiz não pode chegar a extinguir de ofício só por causa do valor baixo. Formalmente, o interesse de agir do Estado existe, né? A decisão de não prosseguir com a cobrança por ser antieconômico é uma decisão administrativa, de gestão fiscal mesmo. Entendi. Mantém a separação das funções, né? Faz sentido. Exato. Bom, saindo da execução fiscal e indo por um tema que, nossa, afeta muita gente. FGTS. Temos duas teses aqui, a 206 e a 205, sobre legitimidade passiva. Quem tem que estar no polo passivo das ações que pedem correção monetária dos saldos? A 206 tratou da inclusão dos bancos depositários. Isso. E aqui o STJ, na verdade, consolidou um entendimento que já vinha se firmando, até em súmula própria, a 249. A tese 206 disse: quem responde por essas ações é exclusivamente a Caixa Econômica Federal. Só a Caixa. Só a Caixa. Porque ela é a gestora do fundo, a agente operadora. Então, não precisa chamar para o processo nem a União, nem os bancos onde a conta eventualmente esteve depositada lá atrás. Fica tudo concentrado na Caixa. Certo. Simplifica bastante, né? Demais! E direciona a responsabilidade para quem de fato administra o FGTS. E aí, para amarrar bem esse ponto, veio a tese 205.
Parece que ela reforça isso, mas focando especificamente na União Federal. Era preciso colocar a União no processo. Exatamente, a tese 205 é tipo assim, um reforço, ela bate o martelo, a legitimidade passiva é exclusiva da Caixa Econômica Federal e diz claramente, exclui-se a União e também os bancos depositários. Ah, então as duas juntas, 205 e 206, não deixam nenhuma dúvida. Nenhuma, é a Caixa Econômica Federal quem responde por essas questões de correção do FGTS. Ponto final. Traz segurança jurídica para todo mundo, né? O trabalhador sabe contra quem entrar com a ação. Perfeito. Então, olha só, passamos por penhora online, execução fiscal de baixo valor e definimos quem responde pelo FGTS nessas ações. É o STJ realmente moldando o dia a dia do processo civil. Sem dúvida. São teses com impacto muito prático. E com isso, então, a gente conclui mais esse bloco de análise. Foi ótimo. Próximo bloco. Curtiu o conteúdo? Deixe seu like e não esquece de se inscrever no canal. Olá, estamos de volta, dando sequência à nossa análise das teses do STJ em Direito Processual Civil. Vamos agora examinar mais 5 entendimentos importantes neste bloco. Certo, vamos lá. Começando pelo tema 204. Esse aqui trata de um assunto bem comum, né? Ações pedindo atualização monetária dos saldos do FGTS. A grande dúvida era quem responde por isso. Quem é o réu? Exatamente. Antes tinha muita discussão se era a União ou se eram os bancos que depositaram lá atrás. Mas o STJ, confirmando até a súmula 249 deles, disse: a legitimidade passiva é só da Caixa Econômica Federal. Ah, exclusiva da CEF? Isso, exclusiva, porque, bom, a CEF é quem opera, quem gerencia o FGTS, né? Então a responsabilidade fica concentrada nela. Entendi. Isso simplifica bastante, né? Evita chamar um monte de gente para o processo que nem tem mais a ver com a gestão atual do fundo. Bom para a economia processual. Com certeza. E falando em custos e interações assim, vamos para o tema 202. Situação de execução fiscal. A Fazenda Pública precisa de uma certidão do cartório, de atos constitutivos da empresa devedora. C. E aí? A Fazenda tem que pagar na hora para o cartório emitir esse documento? Adiantar as custas? Então, o STJ definiu que não. O cartório ele tem que expedir a certidão que o juiz pedir via ofício. Mas o pagamento das custas pela Fazenda Pública não precisa ser adiantado. Ah, fica para depois. Isso, fica diferido. Se lá no final do processo a Fazenda for vencida, aí sim ela tem que reembolsar esse valor para o cartório. Entendi. Imagino que seja para não travar a cobrança do crédito público por causa de uma taxa de cartório, certo? Para dar mais efetividade. Exatamente essa a lógica. Garante que a busca pela informação essencial para o processo não pare por uma questão de pagamento imediato. Legal. Agora, um tema que, nossa, sempre gera debate. Tema 195, honorários advocatícios. Quando tem sucumbência recíproca, sabe? Cada lado ganhou e perdeu um pouco. Ah, sim, a famosa compensação de honorários. Isso. Podem ser compensados. E como fica o Estatuto da Advocacia, que diz que o honorário é do advogado? Pois né, esse ponto era bem sensível. O STJ pacificou o seguinte: sim, os honorários de sucumbência podem ser compensados entre as partes quando há essa sucumbência recíproca. Isso estava no artigo 21 do CPC antigo. Mas espera aí, e o artigo 23 do Estatuto? Ele não garante que o honorário pertence ao advogado? Como a compensação não viola isso? Ótima pergunta. O STJ entendeu que não viola. A compensação ocorre entre o crédito e o débito das partes litigantes relativos aos honorários. O direito do advogado sobre o valor é preservado. Como assim? Se, depois dessa compensação entre as partes, sobrar um saldo de honorários a favor de uma delas e, portanto, a favor do advogado dela, esse advogado mantém o direito autônomo de executar esse saldo. A própria parte também pode executar. Ah, entendi. Então a compensação é entre as partes, mas não apaga o direito do advogado sobre o que eventualmente sobrar para ele. É um ajuste no resultado geral, mas o direito autônomo sobre o saldo final fica intacto. Exatamente. É um equilíbrio interessante entre a regra processual da compensação e a natureza do crédito do advogado. Faz sentido. Bom, seguindo. Tema 194. Esse é sobre embargos de declaração contra a decisão de órgão colegiado, tipo uma turma ou câmara. Isso. A dúvida:
O relator pode sozinho, monocraticamente, negar seguimento a esses embargos ou tem que levar sempre para o colegiado decidir? O STJ afirmou que o relator pode sim negar seguimento sozinho, com base no artigo 557 do CPC da época. Mas embargos servem para esclarecer pontos da decisão, né? Não seria limitar a análise se o relator barra sozinho? É uma tensão que existe, claro. Mas essa possibilidade monocrática não é para qualquer caso. É só quando os embargos são, assim, manifestamente inadmissíveis, tipo, faltou um requisito básico ou infundados, sabe? Quando não aponta nenhum vício real de obscuridade, contradição ou omissão. Ou quando são claramente protelatórios. Ah, entendi. É um filtro para dar celeridade, para evitar que recurso sem chance nenhuma tome tempo do colegiado. Isso, a ideia é agilizar, mas claro, o relator precisa fundamentar bem essa decisão monocrática. Certo. E para a gente fechar este bloco, o tema 182 envolve o curador especial. Figura importante. Sim, aquele nomeado para defender o réu revel citado por edital ou por hora certa, que são situações onde não se tem certeza se o réu ficou sabendo do processo. Exato. A questão é, se esse curador apresenta embargos à execução, ele precisa garantir o juízo, depositar valor, indicar bem para a penhora. Não precisa. O STJ foi claro. O curador especial é dispensado de oferecer garantia para opor embargos à execução. Ah, que bom. Porque senão... Senão inviabilizaria a defesa, né? Pensa bem, o curador tá ali justamente porque o réu não foi encontrado, tá ausente. Provavelmente não tem como ele, curador ou o próprio réu, apresentar essa garantia. Exigir isso seria praticamente negar o direito de defesa que a própria nomeação do curador busca assegurar. Faz todo sentido. Seria um contrassenso total. A dispensa é essencial para a curadoria funcionar na prática. Sem dúvida. Garante a ampla defesa mesmo nessas situações mais complicadas de citação. Perfeito. Bom, então fechamos mais essa rodada de 5 teses do STJ. Passamos pela legitimidade exclusiva da CEF no FGTS, Isso, a questão das custas da fazenda em cartório, a compensação dos honorários na sucumbência recíproca, aquele equilíbrio encontrado. o julgamento monocrático dos embargos pelo relator, buscando eficiência. E, por fim, a dispensa de garantia para o curador especial nos embargos à execução, protegendo a defesa. Exato. São pontos que mostram como o STJ vai delineando a aplicação do processo civil no dia a dia, buscando equilibrar vários princípios. Muito bom. No próximo bloco, a gente continua essa análise. Curtiu o conteúdo? Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Até lá! Olá, bem-vindos e bem-vindas de volta à nossa análise aqui das teses do STJ em repetitivos. A gente sabe que é muito julgado, né? Por isso a gente continua nessa exploração em blocos. Esse aqui é mais um passo nessa jornada. Hoje, a gente dá sequência ao bloco anterior, vamos olhar mais 5 teses, tá? Todas de direito processual civil. O foco vai ser nos temas 178, 176, 175, 172 e também o 166. Prontos para a gente mergulhar nisso? Vamos lá. Começando pelo tema 178. A discussão aqui era definir o marco inicial, né, para a correção monetária daquelas diferenças de FGTS por causa dos expurgos inflacionários lá dos planos econômicos. Parece simples, mas, puxa, gerava muita dúvida. Qual foi o marco afinal? Exato. E o STJ, olha, ele firmou a tese de que o termo inicial é a data em que a diferença deveria ter sido creditada, lá atrás na conta do trabalhador. A lógica é importante aqui, a correção tem que começar do momento em que o direito foi violado, ou seja, quando o crédito não entrou como devia, né? Ah, sim, para recompor o valor desde o início mesmo. Isso. Garante que a atualização pegue a perda desde a origem. Evita discussão, né? Faz todo sentido. Bom, seguindo então, temos o tema 176. Esse aqui já tratava de juros de mora, sabe? Em sentenças que saíram antes do Código Civil de 2002, elas fixavam juros de 0,5% ao mês, né? 6% ao ano. A dúvida era, veio o Código Novo, com o artigo 406, geralmente apontando para a Selic. Podia a execução aplicar essa taxa nova sem ferir a coisa julgada da sentença antiga? Pois é, uma questão de direito intertemporal, né? O STJ criou ali uma regra de transição bem clara, tá? A tese basicamente diz: a taxa de 6% ao ano da sentença antiga vale até a entrada em vigor do Código de 2002. Isso foi 11 de janeiro de 2003.
A partir dessa data, aí sim, aplica-se a taxa do artigo 406 do Código Novo, que normalmente é a Selic. Entendi. O tribunal entendeu que isso não fere a coisa julgada, porque juros de mora são uma relação que continua no tempo, sabe? Então a lei nova rege dali para frente. Ah, claro. Adapta os efeitos futuros da sentença à nova lei, sem mexer no que já tinha sido decidido para o passado. Interessante essa dinâmica. Bom, agora vamos para o tema 175. Esse aqui já é sobre um recurso que, bom, nem existe mais hoje no CPC, que eram os embargos infringentes. A discussão era se dava para usar esse recurso para abrigar por partes acessórias da decisão, tipo honorários de advogado, quando essa parte específica não foi decidida por unanimidade. E a resposta do STJ foi que sim, que cabia. A base foi o artigo 530 do CPC antigo, né? Esse artigo exigia a reforma não unânime da sentença de mérito em apelação, mas ele não limitava sobre o que poderiam ser os embargos. Então, como os honorários, apesar de acessórios, fazem parte do mérito, porque vem da sucumbência? Certo, integram a decisão de mérito. Exato. Se a decisão sobre eles não fosse unânime, cabiam os infringentes. Foi uma definição relevante para entender o alcance daquele recurso na época. Mesmo extinto ajuda a gente a pensar como o sistema evolui, né? E a importância dada a cada pedaço da decisão. Ok, chegamos ao tema 172. Esse aqui envolve competência. Imagina um caso sobre o empréstimo compulsório da Eletrobras correndo lá na Justiça Estadual. Aí a União pede para entrar no caso, mas só depois que já saiu a sentença estadual. E aí? Anulava tudo. Tinha que começar de novo. Não automaticamente. O STJ foi bem pragmático aqui. A decisão foi que esse pedido tardio da União só desloca a competência. O processo vai para o Tribunal Regional Federal, o TRF. Ah, manda para o TRF. Isso. E lá no TRF é que vão analisar o pedido de intervenção da União. Se aceitarem, aí o TRF continua o julgamento, geralmente da apelação, podendo rever a decisão estadual, mas sem essa anulação imediata, sabe? A ideia é organizar o fluxo e preservar os atos que já foram feitos validamente. O tema 166. Esse é super importante para a execução fiscal, né? Tipo cobrança de IPTU. A pergunta era, dá para substituir a certidão de dívida ativa, a CDA, no meio da execução fiscal, para corrigir o nome do devedor? Digamos que descobriram que o imóvel era de outra pessoa. Olha, aqui a posição do SPJ é bem firme e restritiva, tá? Tá alinhada com a súmula 392 do próprio tribunal. A tese permite, sim, substituir ou emendar a CDA até a sentença dos embargos à execução. Certo, até a defesa do devedor. Isso, mas só para corrigir erro material ou formal. É proibido, vedado mesmo, modificar o sujeito passivo, ou seja, trocar o devedor que está lá na execução. Não pode mudar quem está sendo cobrado, então. Exatamente. A execução começou contra A. Tem que seguir contra A com base naquela CDA. A ideia é garantir a estabilidade, né? E o devido processo legal para quem foi originalmente apontado como devedor. Perfeito. A correção é para ajustar detalhes do título, não para mudar o alvo da cobrança. Traz segurança jurídica. Ufa! Analisamos mais 5 teses, então. Dá para perceber, né, como essas definições do STJ são cruciais para o dia a dia da advocacia e dos tribunais? Com certeza. São decisões que trazem mais segurança, mais previsibilidade para aplicar o direito processual civil em casos que se repetem muito. Exatamente. Fica a reflexão, né? Como essa busca do STJ por uniformidade na interpretação conversa com a necessidade de olhar para a justiça de cada caso individual. Uma ótima questão para a gente continuar pensando. Bom, ficamos por aqui neste bloco. A gente se vê no próximo para continuar essa exploração do mundo dos repetitivos. Gostou dessa análise? Então deixa o like e se inscreve aí no canal para não perder os próximos. Olá, bem-vindos a mais uma discussão aprofundada aqui no Juris 360 Lab. Olá. Hoje a gente vai analisar 5 teses selecionadas de direito processual civil. São todas de recursos repetitivos lá do STJ. Isso, do Superior Tribunal de Justiça. Material importante. Exato. Vamos focar nos temas 152, 149, 145, 143 e 140.
E, olha, um agradecimento especial ao Dr. Paulo Luiz pela organização desse material, facilitou muito. Com certeza. Essa curadoria ajuda demais. O objetivo aqui é destilar o essencial, né? Pegar os pontos de impacto, as nuances. Perfeito. E é sempre bom lembrar, né, a importância desses temas repetitivos. Eles são, assim, fundamentais para uniformizar a jurisprudência no país. Trazem segurança jurídica, previsibilidade. Justamente, funcionam como um guia, um norte para casos semelhantes. Ótimo. Então vamos começar a desvendar isso. Tema 152, sobre FGTS. A tese fala de sucumbência em ações de atualização monetária. Como é que ficou isso? Olha, o ponto central que o STJ definiu lá em 2009 é que a sucumbência, quem ganhou ou perdeu mais, não se mede pelo valor total dos índices de correção. Ah, não é pelo valor. Não. O que conta é a quantidade de pedidos que a pessoa fez versus quantos foram aceitos pelo juiz. É a proporção, sabe? Interessante. Então é a relação pedido, feito, pedido aceito. Isso muda o cálculo de honorários, imagina. Muda bastante. Incentiva pedidos mais, digamos, cirúrgicos, mais precisos. Entendi. Não adianta pedir tudo e ganhar só um pedaço. A conta da sucumbência pode não fechar. Faz sentido. Ainda no FGTS, o tema 149. E se demorarem para apresentar os extratos do FGTS em juízo? Aí entra a multa. O tema 149, julgado um pouco depois, em 2011, confirmou: cabe sim aplicar multa diária, as astrentes, se houver descumprimento dessa ordem judicial. Certo, as astrentes. Isso. Mas, claro, a chave é sempre a razoabilidade e a proporcionalidade dessa multa. Ela tem que ser um estímulo, não uma penalidade confiscatória. Para garantir que a ordem seja cumprida, mas sem exagero. Entendido. Bom, seguindo no FGTS, tema 140. Aqueles acordos para reaver expurgos inflacionários, com base na Lei Complementar 110/2001. Ah, sim. Lembro bem dessa lei. Como é que se prova que a pessoa aderiu mesmo ao acordo? Olha, aqui a formalidade é crucial. O tema 140 foi bem claro. Para você extinguir o processo judicial, dizendo que houve adesão ao acordo, é indispensável, essencial mesmo, apresentar o termo de adesão. O documento físico. O digital, mas tem que ter a assinatura do titular da conta do FGTS. Não adianta, por exemplo, a Caixa só alegar que houve adesão. Precisa do documento assinado. Protege o trabalhador, né? Garante que ele realmente concordou. Exatamente. A prova documental é indispensável nesse caso. Certo. Mudando um pouco de área agora. Direito tributário. Tema 145. Como funciona a correção na devolução de tributo pago a mais, o indébito tributário? Bom, o tema 145 veio para pacificar isso, principalmente para pagamentos feitos a partir de 1º de janeiro de 1996. A regra é: usa-se exclusivamente a taxa Selic. Só a Selic. Só a Selic. Ela já engloba, é importante dizer, tanto os juros de mora quanto a correção monetária. Então não pode acumular com nenhum outro índice, nem juros, nem correção por fora. Entendi, ela é um pacote completo. Isso. E o início da contagem da Selic vai depender se o pagamento indevido foi antes ou depois dessa data de 96. Tem uma regrinha específica para isso. Tá claro. Selic única a partir de 96. Simplifica, mas requer atenção à data. E para a gente fechar essa análise, o tema 143. Uma situação que acontece bastante. A Fazenda Pública entra com execução fiscal, mas depois cancela o débito. E os honorários do advogado de quem estava sendo executado. Esse tema aplica um princípio muito importante no processo, o da causalidade. Causalidade. Quem deu causa ao processo, certo? Exatamente. Tem que ver quem deu origem àquela execução que, no fim, se mostrou indevida ou foi cancelada. Se foi a própria Fazenda que iniciou a cobrança e depois reconheceu o erro ou cancelou por outro motivo, é ela quem tem que pagar os honorários do advogado da outra parte. Porque foi ela quem obrigou a outra parte a se defender, a contratar um advogado. Perfeito. Foi a Fazenda quem deu causa à instauração do processo, então ela arca com os custos decorrentes disso, incluindo os honorários. Faz todo sentido. Bom, então, recapitulando rapidinho, a gente viu decisões importantes do STJ sobre FGTS, como se mede a sucumbência, a multa por atraso nos extratos, a necessidade da prova do acordo. Isso.
E também sobre a correção do indébito tributário com a aplicação exclusiva da Selic desde 96. E a responsabilidade pelos honorários nas execuções fiscais canceladas, sempre olhando para quem deu causa ao processo. Exato. E sabe o que fica claro olhando essas teses? Mesmo as mais antigas. Elas reforçam uma necessidade constante: clareza documental e a aplicação correta dos princípios processuais, como esse da causalidade que falamos. Verdade. Às vezes, a gente critica a formalidade, chama de burocracia, mas ela não é um fim em si mesma. Nesses casos, fica evidente como ela é fundamental para distribuir de forma justa as responsabilidades, os custos do processo, garante a segurança jurídica, né? Uma ótima reflexão. Essa formalidade, vista por outro ângulo, como essencial para a segurança de todos. Fica aí para a gente pensar. Excelente. Agradecemos demais a sua companhia nesta análise aqui no Juris 3600 Lab. Se esse bate-papo foi útil, se trouxe alguma clareza, considere se inscrever no canal, deixar o seu like, ajuda muito a gente a continuar. Isso aí. Muito obrigada e até a próxima.